Então, a ideia hoje é a gente falar sobre o ensino de matemática para as crianças, né, na educação infantil. Vocês vejam, eu tenho uma coleção, uma série de livros publicados para a educação infantil e, particularmente, eles têm boa aceitação. E eu fico muito feliz por isso. Fico feliz por todas as pessoas que marcam, que me mandam mensagem. E eu quero comentar um pouco para vocês como que é montar o currículo, se você tem filhos ou se você é professor, como deve ser lidada a questão da matemática na educação infantil. Quero também dar alguns exemplos aqui de exercícios, tá bom? Então vamos começando, tá? Vocês vejam, o século XIX, no tocante à educação infantil, ele é interessante, tá? Por quê? Porque no século XIX, os filósofos, os educadores, os pedagogos da época, eles são tomados por uma preocupação. E essa preocupação é o funcionamento da mente da criança. Então, como que uma criança raciocina? Como que uma criança aprende? Qual é a capacidade intelectual de uma criança? Vocês vejam, a expressão jardim de infância, ela surge no século XIX, ela surge na Alemanha com Froebel. Bem, então no século XIX, as crianças de 4, 5 anos já estão sendo educadas, etc. Tudo bem, Andréa? Legal, tá? Que legal, eu gosto muito dessa parte, tá? Eu realmente gosto muito, tanto que eu comecei, né, as pessoas me perguntam se eu pretendo fazer um programa de quadrívio, alguma coisa assim. Na verdade, esse é meu grande objetivo, né? Esse é meu maior interesse, né? Fazer o ensino de matemática continuado. Mas eu optei por começar com crianças pequenas, porque, bem, eu comecei fazendo materiais para os meus próprios filhos. E como eu gostei muito, enfim, eu comecei nessa parte, né? Enfim, então, a partir do século XIX, as crianças de 4 ou 5 anos, elas começam a frequentar escolas, né, de uma forma mais geral, e surge a expressão jardim de infância, e é no século XX, tá? No século XX que os psicólogos, vocês vejam que interessante, no século XX os psicólogos, eles começam a fazer experimentos com as crianças. Esses experimentos, eles nem sempre, né, ou na maior parte das vezes, eles não são bons, tá? Por quê? Porque a maior parte desses experimentos, eles são realmente manipulações pavlovianas. Então, assim, eles fazem experimentos com animais e a partir das suas conclusões, eles replicam aquilo com as crianças. Agora, vai ficar salva, tá? Agora, algumas coisas... Oi, Guilherme, tudo bem? Então, assim, algumas coisas desse todo a gente consegue extrair, tá? Se a gente olhar para o que está acontecendo, a gente percebe algumas coisas. Por exemplo, tá travando? Pessoal, tá travando aí? Vocês podem me falar? Deixa eu gente, eu tô num espaço meio adaptado aqui, tá? Ah, legal. Legal. Bem, então, nós estávamos falando que no século XX, os psicólogos, eles entram em cena e eles participam. Que legal, Vanessa, fico bem feliz, tá? Então, os psicólogos, eles entram em cena fazendo submetendo as crianças a diversos experimentos. E tem um movimento, né? Na verdade, assim, eles começam a testar. Eles querem testar a capacidade intelectual das crianças. E quando você abstrai o que está acontecendo então no início do século XX, pelo menos assim, particularmente de do início do século XX até 1960, você vê que existe uma tentativa de se definir uma escala de desenvolvimento baseada na idade, de tal forma que com algum grau de certeza, você consiga afirmar o que uma criança de 3 anos deve saber, o que uma criança de 4 anos deve aprender, o que se espera que uma criança de 5 anos saiba. Então, essa busca ela começa no século XX, tá? E, bem, isso é muito importante, tá? Até todas essas pesquisas, elas são conduzidas, vocês vejam, isso é muito importante, elas são conduzidas com um intuito de descobrir quais crianças são aptas e quais não são aptas para o ensino continuado de matemática. Então, oi Mônica. Então, nessa época, havia essa crença nas capacidades inatas. Isso deixa de existir a partir do ano 1980. Né? Vocês vejam, essa coisa, né, de que a matemática é para todos, que todos têm a mesma capacidade. Esse currículo homogêneo, isso é uma coisa muito recente. Tá? Mas, enfim... Que legal, que bom, tá? Tem um estudo particularmente interessante. Esse estudo é de 1921.
de um pedagogo chamado, na verdade eu acho que é uma pedagoga chamada Alice Descoedres. Ela faz uma série de testes com crianças de 2 até 7 anos de idade. E ela percebe, especificamente de matemática, tá bom? De contagem, de apreensão numérica. E ela percebe que as crianças, a depender da idade, elas aprendem os números com maior profundidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês do que ela descreve. Acabou de voltar, tá? Acabou de voltar. Então, por exemplo, Alice descobre, né, ela escreve no seu estudo, que crianças de 3 anos de idade, elas conseguem facilmente contar até 3. Né? Então você dá 3 objetos para elas identificam que existem 3 unidades. Agora, elas não conseguem compreender o número 3 quando você bate 3 vezes na mesa. Então, a criança de 5 anos, ela compreende que são 3 batidas na mesa apenas com 5 anos. Agora, reproduzir essas batidas, essas mesmas 3 batidas, apenas uma criança de 5 anos e meio vai conseguir. Esse estudo é de 1921. E esse estudo ele é particularmente importante, tá? Por quê? Porque a partir desse estudo surge uma grande questão. A questão é a seguinte. O que é o domínio numérico? Por exemplo, você veja, a criança que sabe reconhecer 3 objetos, a criança de 3 anos que reconhece que existem 3 objetos, mas que não reconhece que foram 3 batidas na porta, ela compreende o número ou ela não compreende? A partir desse tipo de questão, a gente vê que os pedagogos, com relação à matemática, eles vão se dividir em 2 linhas distintas. Essas linhas são a linha dos otimistas e dos pessimistas. Os pessimistas são aqueles que afirmam que, ora, se a criança compreende uma parte aos 3, outra parte aos 4, outra parte aos 5, a gente tem que retardar o ensino até que ela tenha condição de aprender. Então, quando ela tem ali seus 7 anos, a gente começa a ensinar. Agora, os otimistas, eles já defendem uma abordagem oposta, né? Então é o seguinte, como a criança ela aprende uma parte aos 3, uma parte aos 4, uma parte aos 5, nós vamos criar um ambiente de estímulos, vamos colocar estímulos, e nesse ambiente de estímulos, nós vamos ali auxiliando a criança para que ela vá aprendendo tudo segundo as suas capacidades. E se você observa a partir da década de 20, os pedagogos eles começam realmente a se encaixar nessa linha otimista e pessimista, otimista e pessimista. Por exemplo, o Jean Piaget é um pessimista, o Jerome Brunner é um otimista, a Maria Montessori é uma otimista. E assim a coisa ela caminha, a gente já viu, né, a gente conversou um pouco sobre isso na aula passada, na aula de ontem, a gente viu que no início do século XX, o ensino ele era bastante fragmentado, ele era guiado a partir de experiências, o ensino progressista ele tomou conta do ensino infantil, então assim, havia muito ensino centralizado na criança, etc. E foi Piaget quem mudou a situação. Né? Por quê? Porque uma vez que a matemática piagetiana, a matemática moderna, ela ascende a maior importância, junto com ela vem a prática de você retardar o ensino. Então você posterga o ensino até a idade que a criança tem a capacidade de aprender. Então o Brasil ele absorve isso, ele começa a pôr em prática isso. E assim, né, todos nós sabemos, a gente até conversou um pouco ontem sobre o fracasso que foi essa nova matemática, o quão os alunos eles começaram a performar mal nos exames, nos testes. E o método do Piaget, a gente até comentou um pouco ontem sobre o erro do Piaget, mas assim, o método do Piaget, esse método de você postergar o ensino, ele passa a ser criticado pelos próprios progressistas, pelos próprios construtivistas, até mesmo pelos defensores de uma linha de educação mais tradicional. E a crítica, vocês vejam que interessante, tá? A crítica que os progressistas fazem ao método do Piaget é que, se a gente já viu ontem que a matemática de Piaget, ela se baseia na lógica, tá? Se ela se baseia na lógica, então quer dizer, a capacidade lógica ela é inata ao ser humano. Então Piaget, ele defende que algumas crianças, elas estão mais capacitadas para aprender matemática e outras menos. E aí, os progressistas, nesse momento, eles aderem a essa corrente de educação que defende que a matemática é para todos, que deve haver um currículo único de matemática para todos os alunos, como é no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente observa
que aqueles países que têm os melhores resultados nos exames internacionais, aqueles países que têm os alunos que mais sabem matemática, eles são os países que praticam essa segregação dos alunos. Então, assim, existe um currículo comum. Só que até um determinado ponto, até mais ou menos os 10 anos de idade. A partir disso, as crianças elas são separadas. Então, a criança que tem mais capacidade para matemática, ela vai aprender mais, ela vai se aprofundar. A criança que tem menos capacidade, que não sai muito bem, etc., tudo bem, ela aprendeu matemática básica, isso já é o suficiente, tá bom? Essa prática nunca chegou ao Brasil, né? Mas enfim, o que eu queria, um estudo que eu queria comentar particularmente com vocês, é que, vocês vejam, o método piagetiano, ele foi muito influente. Na verdade, assim, a influência que ele exerceu foi devastador, mesmo com artigos que o refutavam. Eu quero comentar especificamente com vocês. Um artigo dos anos 80, de um pesquisador chamado Douglas Clements, onde ele faz um estudo bastante interessante. Tá? Porque o Piaget, ele defendia um ensino sem intervenção e sem iniciação numérica. Então, assim, a criança ela aprende o número tardiamente para Piaget. Ela aprende o número tardiamente e sem intermediação. Então nós não temos que ensiná-la. E o Douglas Clements, tá? Ele faz um estudo com crianças de 4 anos de idade nos anos 80. Esse estudo é particularmente interessante para nós aqui, tá? Porque ele pega 3 grupos de crianças e ele as divide da seguinte maneira. Um grupo de crianças é o grupo de controle, ou seja, é um grupo de criança que não recebe nenhum tipo de educação formal, tá? Aos 4 anos de idade. Nenhuma educação sequenciada nem nada. Um outro grupo recebe exclusivamente a lógica piagetiana, defendida por Piaget. E um terceiro grupo recebe um ensino com introdução numérica, com contagem, com trabalho de geometria, com trabalho de lógica, o que seria uma educação, né, mais próxima de um modelo mais tradicional. Claro, você colocando um ensino mais tradicional a partir dos 4 anos. Tá? Veja, não é que existe criança realmente ruim de matemática. Tá? Na verdade, é falha do ensino. Agora, você não pode esperar que todas as crianças tenham a mesma capacidade para matemática como é o que os progressistas acreditam hoje. Até eu já vou comentar um pouco sobre isso. Eles realmente acreditam nisso. Tá? Que a matemática é para todos, que o cérebro ele funciona de uma forma aparentemente mecânica. Mas enfim, o Douglas Clements ele faz esse estudo com essas crianças e depois de observá-las por algum tempo, ele chega à seguinte conclusão. As crianças que receberam esse ensino numérico, com formas, com exercícios de raciocínio lógico, comparação, classificação, a gente já vai falar a respeito deles, foram as crianças que mais se desenvolveram, que mais aprenderam, que melhor performaram, que melhor se comportaram. Então, eu acho que é um ponto particularmente interessante para a gente iniciar mesmo a nossa live e falar da educação infantil. Tá? Por quê? Porque a gente tem que considerar que é ponto vencido essa questão de que é importante a gente trabalhar com a criança algum conteúdo, unindo esse conteúdo à sede natural que a criança tem de aprender. Tá? Porque as crianças elas têm uma natural sede de aprender, elas são exímias questionadoras, e nós temos a capacidade de, desde cedo, da maneira certa, ir inclinando seus intelectos para a busca do conhecimento. Da forma que, como sementes, né, a gente deposita o conhecimento como pequenas sementes na sua imaginação. Sementes que podem germinar, tá bom? E inclinar de forma consistente o seu intelecto para a busca do conhecimento. Então é nisso que a gente acredita. É possível fazer, tá? Só que vocês vejam. Um breve comentário sobre os progressistas, tá? Quando os progressistas eles desistem de Piaget, eles aderem à neurociência, à neuropsicologia. Então surge uma teoria muito rebuscada, tá? Da qual a gente pode comentar com mais profundidade para frente, mas eles acreditam que através da fotografia das imagens cerebrais em funcionamento e da divisão das partições cerebrais, será possível chegar no modelo perfeito de cérebro. E a partir desse modelo perfeitamente de cérebro, você pode varrer qualquer cérebro de crianças que tenham dificuldades com matemática e você pode propor intervenções, porque você veja, essa criança não vai bem em matemática. Então a gente varre o cérebro dela e a gente vê, não, essa parte determinada aqui do cérebro deveria estar funcionando assim e não está, então a gente intervém. Né? Então assim, é uma coisa experimental. É mais uma forma experimental de ensino, mas enfim,
Não é disso que é o assunto hoje, tá? O pessoal tá travando? Será que segue travando aí? Nós falávamos sobre... nós entramos, né? Nós conseguimos entrar no ensino mesmo de matemática para crianças, tá? E bem, quando a gente vai ensinar matemática para crianças, quando a gente chega nesse grande momento, nós temos que considerar a pedagogia e o conteúdo. A pedagogia é como nós vamos ensinar e o conteúdo é o que nós vamos ensinar. O conteúdo, eu quero comentar aqui com vocês que é o que eu mais gosto, o que eu mais coloco em prática é o método Singapura pré-escolar, porque hoje nós estamos falando sobre educação infantil, então vamos falar ali até 6, 7 anos de idade. E eu tenho os meus livros, né, eu também tenho meus filhos que estudam aqui com a gente, e o método que eu particularmente mais gosto, que eu mais coloco em prática, é o método Singapura pré-escolar. Então eu vou comentar aqui para vocês exatamente o que é, tá? Eu vou dar vários exemplos aqui de exercícios. Só que antes, a gente tem que levar em consideração a pedagogia. Por quê? Porque isso é fundamental. Quando a gente fala de criança, é fundamental saber como a gente vai ensinar as crianças. Porque você veja, existe um certo preconceito com relação ao ensino informal, ao ensino por brincadeiras. E eu quero ler para vocês um trecho do primeiro dos pedagogos que me influencia. Porque quando a live cortou, a última, eu estava falando quem são os pedagogos que eu particularmente mais me reporto, mais tenho afeição, etc. E são 4, tá? É Platão, eu gosto muito dos escritos de Platão. É o padre Leonel Franca. É o Monsenhor Álvaro Negromonte. E é a Consuelo Sanches, tá? Então, por favor, gente, esqueçam o Piaget, substitua o Piaget pela Consuelo Sanches. Alguém aí é pedagogo? Alguém é pedagogo? Conhece a obra da Consuelo Sanches? Pode escrever aí, por favor. Eu quero falar uma coisa para vocês. Quero ler uma coisa para vocês, que é o que Platão escreve sobre como nós devemos ensinar as crianças. Você veja, gente, esse texto tem mais de 2 milênios. Mais de 2 milênios. E olha só o que ele fala. Pedagogas da live. Não, voltei agora, tá bom? Por favor, me fala se vocês já leram, tiveram contato com a obra da Consuelo Sanches. Temos que abolir o Piaget e colocar a Consuelo Sanches no lugar urgente. Então, o Piaget ele fala... Desculpa, Piaget não, vamos esquecer. Passa a borracha, né? Não pode usar borracha. Né? Oxi, voltou agora? Não, voltou. Oxi, ó, eu estou sendo perseguido. Isso é perseguição. Bem, olha, nós vamos tentando aqui. Se der, deu. Se não der, não deu. Depois eu faço uma live. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. O meu próximo vídeo eu acho que eu vou transferir para o YouTube, tá? Porque eu tô tendo alguns problemas aqui com o Instagram e, enfim, né? Todo mundo aqui é prejudicado por causa disso, né? Nós que estamos aqui dedicando nosso tempo, né? Tá aqui, enfim. Vocês vejam, então Platão, ele fala o seguinte, veja que é importante isso. Como ensinar crianças? Platão fala. Eu vou ler o que ele escreveu. Assim, deverão ser ensinadas às crianças, desde a infância, aritmética, geometria e todas as ciências que hão de servir de preparação à dialética. Mas este ensino deverá ser ministrado de maneira a não haver constrangimento. Por quê? Glauco pergunta. Porque o homem livre não deve ser obrigado a aprender como se fosse escravo. Os exercícios físicos, quando praticados à força, não causam dano ao corpo, mas as lições que se fazem entrar a força na alma, nela não permanecem. É a pura verdade, Glauco responde. Assim, caríssimo, não uses de violência para educar as crianças, mas age de modo que aprendam brincando, pois assim poderás perceber mais facilmente as tendências naturais de cada uma. Tá? Eu vou disponibilizar assim, tá bom, time? Então vocês vejam, isso aqui é sabedoria milenar, na verdade, mais do que milenar. Isso daqui é sabedoria clássica e tradicional. As crianças não devem aprender como escravos, mas sim que aprendam como se estivessem brincando, e assim a gente vai descobrindo quais são as tendências naturais de cada uma delas. Esse livro aqui também, ele é muito importante, tá? A educação dos filhos é muito importante. É um livro fantástico do Monsenhor Álvaro Negromonte. Quem me indicou ele foi a Valesca, do Our Home School. Só tenho a agradecer ela, porque esse livro ele é realmente fantástico. E ele coloca as disciplinas no seu devido lugar, tá? Porque, gente, vocês percebam uma coisa, tá? Pensem a respeito disso. Não é uma verdade
que o ensino de um ano, de todo um ano, ministrado durante a infância, o conteúdo desse ensino, ele não pode ser recuperado com algumas horas de estudo mais tarde, quando essa criança já se tornou adolescente ou se tornou um adulto interessado? Não é possível? Claro que é possível. Quer dizer, o que fica da educação, o que fica dessa educação é essa impressão, essa inclinação do intelecto à busca do conhecimento. Tá? Então o Monsenhor Álvaro Negromonte, ele trata disso com maestria. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ele fala, é até interessante, o Monsenhor Álvaro Negromonte, quando ele fala de educação de crianças, especificamente de matemática, ele cita Montessori e cita Froebel, inclusive. Ele fala assim, veja, as crianças aprendem fazendo. Isso é uma verdade, as crianças aprendem fazendo. Então é importante que a gente ministre esses conteúdos, que assim elas vão aprender. O próprio método do Froebel, da Montessori, ele mesmo afirma que é interessante para ensinar as crianças, desde que você coloque o conteúdo, as disciplinas, a educação intelectual no seu posto correto. Tá? E qual é o posto correto da educação intelectual? A educação intelectual, ela está submetida, ela precede a educação moral. Né? Então a educação do senso do dever, a educação da atenção. Mônica, acho que não perdeu muita coisa não. Nós estamos falando aqui de pedagogia, que é como ensinar, e daí nós vamos entrar no conteúdo, tá? Que é o que ensinar. Então vocês vejam, em síntese, quando a gente fala de educação de crianças, o grande desafio é despertar o interesse da criança para que o ensino ele ocorra da melhor forma possível. Por quê? Porque é uma verdade que a melhor estruturação lógica do ensino, o ensino mais sequenciado, com a ordenação devida, ele de nada serve se a criança está fechada para aquilo. Então o desafio é sim despertar o interesse da criança. E como a gente faz isso? A gente faz isso com atividades belas, com atividades adequadas. Então é importante esse despertar o interesse da criança. Tá? Isso aqui é o livro da Consuelo Sanches. Vocês vejam, isso aqui é uma enciclopédia inteira de pedagogia. Acho fantástico. Tá? E bem, quando a gente entra então nos conteúdos, tá? Vamos entrar nos conteúdos. O que nós devemos ensinar para crianças? Eu disse para vocês que eu particularmente gosto, uso, aplico e recomendo o método Singapura pré-escolar. Tem uma outra coisa que eu acho que nós devemos substituir, que eu até vou dizer para vocês especificamente o que é. Por exemplo, o ensino da geometria. Eu não gosto muito do ensino da geometria do método Singapura, porque o estudo da geometria do método Singapura, ele puxa a geometria de Lacroix. E Lacroix era um revolucionário francês, tá? Que modifica a geometria e que distancia ela bastante, separa ela bastante de Euclides. Então, assim, tirando isso, né, a gente pode seguir o programa ali do método Singapura. Então, o método Singapura pré-escolar, o método pré-Singapura pré-escolar, ele tem 4 princípios. 4 princípios e 3 grandes áreas. São 3 áreas que você tem que trabalhar com seu filho, que você tem que trabalhar com os seus alunos, tá bom? Os livros eu vou lançar logo em seguida, tá? É isso aí, Fernando. Interessar as crianças. Eis o desafio dos pais, né, dos professores, enfim. E bem, esses 4 princípios da educação pré-escolar, do método Singapura, eles são a teoria CPA, que é basicamente o avanço desde o concreto até a abstração, intermediado por um estágio representativo chamado de pictórico. Então, assim, um exemplo bastante simples, até já falei disso em vários outros vídeos, mas, por exemplo, quando você apresenta 3 objetos para uma criança contar, como, por exemplo, 3 maçãs, você está no estágio concreto, né? Ela vai contar, ela vai numerar, mas você ainda não introduziu o símbolo numérico, não entrou na abstração daquele número que representa todos os outros objetos ordenados em 3, na quantidade 3. Então, quando você tem os objetos à frente da criança, ela conta, você está no estágio concreto. A partir do momento que, por exemplo, você dá um papel para a criança e ela representa no papel aquelas 3 maçãs como 3 risquinhos ou como 3 pontinhos, ela entrou no estágio pictórico, no estágio representativo. Ela está representando aquela quantidade. Já não são 3 maçãs, são 3 riscos, mas ainda não é um número. Quando você avança desse estágio representativo
para o símbolo numérico, 3, você entrou na abstração. Então, esse é o primeiro princípio do ensino, método Singapura pré-escolar, que é interessante que a gente observe com as crianças. Tá? O segundo princípio é a ordenação devida dos conteúdos. Isso é muito importante. Tá? Então, você veja, se o conteúdo B exige A, então a gente tem que garantir que a criança saiba A para avançar para B. Tá? Então, por exemplo, vou dar aqui um breve exemplo para vocês. Valor posicional é o assunto mais difícil do ciclo pré-escolar. Valor posicional é o assunto mais difícil. Isso é unânime, todos reconhecem. Valor posicional é o ensino é a parte mais difícil. Então, se seu filho tem 6 anos e ele compreende valor posicional, seu filho está adiantado. Seu filho, ele assim está indo muito bem e você tem muito mérito por isso, tá? Só que para você ensinar valor posicional, uma série de coisas tem que ter sido ensinada antes. Isso é a ordem. Isso é estabelecer devidamente a ordem dos conteúdos. Então, por exemplo, antes de você avançar para o valor posicional, você precisa garantir que a criança saiba decompor o número 10 através do que eles chamam de number bonds, que eu traduzi como números ligados, que são ali todas as decomposições da primeira dezena, tá? Que são as somas e subtrações. Então, por exemplo, 10 é 5 mais 5, 10 é 6 mais 4, 10 é 7 mais 3, esses são os números ligados. Esse conhecimento antecede o valor posicional. Se você tenta passar para além do 10, na contagem, no trabalho de somas, você vai ter dificuldade se você não estabeleceu esse conteúdo previamente. Tá? Mas enfim, eu já vou falar mais sobre aritmética. Os números ligados, o valor posicional, eles estão dentro da área de aritmética. São 3 as grandes áreas: lógica, aritmética e geometria. E nós já vamos ter tempo para falar sobre isso. Então, o segundo princípio é essa ordem dos conteúdos. Essa ordem ela deve ser observada. E a gente pode dizer que existe uma boa ordenação no tempo em que os conteúdos são ministrados no método Singapura. O terceiro princípio, eu acho ele particularmente relevante para nós, que é o ensino com o uso da oralidade. Porque quando você tem os modernos, quando você tem a pedagogia progressista, quando você tem Piaget, eles defendem um ensino sem intermediação. Por exemplo, Montessori defendia um ensino sem comunicação. Quando Montessori fala da função do professor, ela cita Dante, e ela fala: a regra do professor é essa estrofe aqui de Dante, que suas palavras sejam contadas, não fale, não fale. Piaget, ainda mais agressivo, né? Ainda mais se aprofundando nisso, ele não permite essa comunicação porque os números são aprendidos sem essa intermediação. Agora o método Singapura, ele defende a oralidade. Agora, o que é oralidade, gente? Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês. Oralidade, essa conversa que você mantém com a criança durante o ensino, ela não é palavrório. Não é palavrório. Não confunda oralidade com palavrório. Oralidade é educação da atenção. É educação da capacidade de observação. É educação da capacidade de análise. Isso é oralidade. Vocês vejam. A atenção é uma das prioridades na educação das crianças. As crianças devem receber dos seus pais, dos seus mestres, dos seus professores, ainda mais hoje do que nunca, educação da atenção. Hoje existe uma coisa chamada ciência da atenção. Isso já existe. O que é a ciência da atenção? A ciência da atenção é um campo que envolve neurociência, da qual os marqueteiros, os profissionais de marketing, de publicidade, de propaganda, bebem nessa ciência da atenção para fazer com que as suas propagandas, os seus produtos, eles soem o mais atraente possível, de tal forma que eles roubem a nossa atenção e de que a gente dedique as nossas energias a eles. Então, você veja, hoje existe uma grande competição pela nossa atenção. Parece que tudo tira a nossa atenção. De tal forma que no final do dia, às vezes a gente se sente exaustos porque a gente passa o dia desperdiçando a nossa atenção. Sendo que a atenção é uma coisa tão importante para você produzir, para você trabalhar, para você se dedicar à sua família, para você educar seus filhos, etc. E o que acontece? A atenção, né, essa ciência da atenção, ela avançou, por exemplo, para as redes sociais. Né? Você vê, a coisa é tão avançada que, por exemplo, quando você pega o ícone do Instagram, do Facebook, do WhatsApp,
você vê que a cor da notificação, ela é uma cor que te pega, é um mecanismo psicológico, é um mecanismo cerebral que não deixa você descansar. Você fica nervoso se você não responde aquilo, se você não lê aquilo. A forma como o celular apita, tá? Tudo rouba a nossa atenção. Você veja, nós desperdiçamos a nossa atenção. Existe uma grande competição da nossa atenção. Por quê? Porque se uma empresa, se um produto, se uma rede social capta a sua atenção, então, bem, você está preparado a consumir dela. Na verdade, você se tornou um produto. O final, a finalidade da ciência da atenção é transformar as pessoas em produto. Tá? Em produto. E tudo compete pela nossa atenção. Então, o que acontece? Se nós, pais, se nós estamos tão sujeitos a sermos fisgados nessa corrida da atenção, imagina as crianças. Imagina as crianças que chegaram ao mundo agora e que imitam e que se entregam aquilo que chega até elas. Então, assim, o mundo ele deve ser filtrado para chegar nas crianças. Isso é uma verdade óbvia. Deve haver um filtro para aquilo que chega até a criança. Comerciais de TV, exposição a telas, etc. Tudo isso, né, tende a roubar a atenção da criança. E, de certa forma, anestesiá-la. Da forma que a gente vê os alunos nas escolas anestesiados. Uma forma da gente combater é tão grave, gente, que essa coisa da ciência da atenção, ela exige de nós pais, de nós mestres, professores, preocupados com nossos filhos, com nossos alunos, uma reação, uma resposta. E o uso da oralidade na educação, ele pode ajudar com isso. Tá? Por quê? Porque o que é oralidade? Gente, oralidade é você trazer a criança de volta para aquilo que está sendo ensinado. É você não deixá-la dispersar, é você puxar ela. Traz ela de novo, faz ela observar, faz ela contar, faz ela perceber. Tá? Então você veja, vou dar um exemplo para vocês. Estou pegando aqui um livro que estava aqui em cima da minha... Eu estou num lugar adaptado aqui, tá bom, gente? Isso aqui é a coleção Mundo da Criança. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar a oralidade com a criança, esse é um princípio, tá bom? Esse é o terceiro princípio do método Singapura pré-escolar. Quando você vai trabalhar a oralidade com as crianças, vários pontos podem ser trabalhados. Vamos enumerar 4 aqui. 4 pontos que você tem que trabalhar quando o assunto é oralidade e mesmo envolvido com a matemática. Tá? Esse é um princípio do método matemático. Então, por exemplo, você pode mostrar a oralidade. Ela começa quando você apresenta para a criança uma imagem, uma fotografia, um quadro, quando você conta uma pequena história. E aí você mostra para a criança. Né? No caso aqui eu estou mostrando a capa de um livro. Você pode pedir para a criança, o primeiro ponto da oralidade, nomear aquilo que ela vê. Você veja que simples, né? Então, filho, o que você vê? Me diga, né? E aos poucos você vai trazendo ela de volta. Quando ela desvia os olhos, você puxa ela de volta. Exatamente, o livro do Educar na Realidade fala sobre isso. Então, nomear pode ser uma das coisas que você treina na oralidade. O segundo ponto pode ser contar, tá? Então, filho, quantas crianças você vê? Quantas meninas você vê? Quantos meninos você vê? Se a criança ela está no estágio mais inicial, o que você faz? Você pode pedir para ela associar essa quantidade visível a um estágio representativo, né? Porque você tem aqui um momento concreto. Você está observando uma imagem, tá? Onde tem crianças e você pode trazer uma nova representação para isso. Então, por exemplo, para cada menino, coloque um palito. Para cada menina, coloque um pompom cor-de-rosa. Você pode fazer um trabalho assim. Esse é o trabalho de contar da oralidade. Uma outra trabalho que você pode fazer na oralidade é comparar. Tá? Então, isso se faz muito. Então, por exemplo, filho, quem é o mais alto nessa cena? Quem você identifica como a criança mais nova? Tá? Aqui está a cena, tá bom? Quem é a criança mais nova? Quem aqui, por exemplo, tem o cabelo mais comprido? Então, a criança pode ser levada a comparar, tá bom? Isso daqui é uma enciclopédia de infantil chamada O Mundo da Criança, mas eu peguei só a título de exemplo. É porque, gente, eu estou num lugar adaptado e é uns livros aqui, uma pilha de livros que está segurando o meu celular, tá? Com as crianças maiores, você pode pensar, bem, essa atividade é muito básica, né? O que eu faço com meu filho? Ele já tem 6 anos, 7 anos. Então é o seguinte, você pode trabalhar o cálculo mental, as operações mentais. Gente, olha que coisa engraçada, como as coisas são. Hoje em dia existe um campo da matemática
infantil chamado a matemática mental, o cálculo mental. Meu Deus, como assim? Existe um cálculo não mental? Existe uma matemática não mental? Que história é essa? É que, na verdade, nos anos 80, introduz-se a calculadora. A calculadora é distribuída a todas as séries, todas as crianças, e assim, elas devem fazer a lição de casa com calculadora. Aí você para, não, então assim, existe a matemática mental, que é o momento que a gente tira a calculadora da criança. Que loucura é essa? Então assim, vamos trabalhar a matemática mental com as crianças, né? Vamos esquece esse negócio de calculadora, pelo amor de Deus. E vamos trabalhar a matemática mental com as crianças, tá? Então, o que a gente faz? Vamos recuperar aqui nosso livro para nos ajudar. Então você tem aqui as 5 crianças, né? Elas estão entretidas e você pode perguntar para o seu filho, né? Etc. Se chegarem mais 3 crianças, quantas nós teremos? Se 2 crianças forem embora, quantas vão ficar? Se chegarem mais 2 meninas, quantas meninas ficam? Então você pode trabalhar as operações mentais com o uso da oralidade. E com isso você está chamando a criança, trazendo ela de volta, fazendo ela observar, fazendo ela se dedicar, dar atenção àquilo. Isso é muito importante. Você pode criar rotinas na sua casa de trabalhar a matemática, de forma informal assim. Seu filho é pequeno, se você tiver uma oportunidade, vocês estão apreciando uma obra de arte, às vezes olhando, tem um quadro, uma fotografia na casa, né? Tem aqui alguns quadros aqui. Você pode chamar a criança, filho, quantas pessoas você vê? Quem é mais alto? O que acontece se chegar mais tantas pessoas? Então, estará disponível sim, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Ponto importante da oralidade. Deixa eu responder uma pergunta aqui. Professora de Papel é um programa de alfabetização de crianças, tá bom? É um material de alfabetização. Então, bem, nós vamos agora para o nosso quarto princípio do método Singapura. O quarto princípio do método Singapura é você incluir as atividades motoras, né? Então você inclui na matemática o recorte, a dobradura, a cola, a colagem, atividades de traçado, atividades de se movimentar, pular, etc, etc. Tá bom? Então, é claro, a criança aprende fazendo. A criança aprende fazendo. Essas atividades elas não podem ser excluídas do currículo. Muito bem. O método Singapura, tá? Quando a gente fala de método Singapura mesmo, né? O método Singapura, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não existe método Singapura. Esse negócio é uma expressão absolutamente errada. Não existe método Singapura. O que existe, tá? Se você conversa com qualquer professor lá de Singapura, ele vai falar, que método Singapura? Na verdade, a gente ensina matemática aqui no nosso país. Quando uma empresa traz um livro de matemática de Singapura para cá, um livro, ela fala assim, esse é o método Singapura. Mas esse não é o nome que o método tem por lá. É o método comercial. É o nome de um método, de um material comercial que é vendido por aqui, tá bom? Então assim, quando a gente pega a matemática ensinada em Singapura, no jardim de infância, na pré-escola, a gente vê que até os 5 anos, as crianças elas participam muito de atividades chamadas dramáticas, né? São dramatizações. Então as crianças elas têm bastante assim atividades de fazer mesmo trabalho de venda e compra, simular mercadinhos. Elas são postas em várias atividades, tá? Só que o que eu vou trazer aqui para vocês é uma forma, né? Então você veja, o método Singapura é um método escolar. É um método escolar. Que foi feito para ser aplicado em escolas de um país inteiro. É um método escolar feito para o país inteiro. Só que agora, quando a gente está falando da nossa live aqui, nós estamos falando de educação individual, educação que você pode trabalhar na sua casa, educação que você pode trabalhar com seus alunos. Então esse é a matemática adaptada pelo Sérgio, entendeu? Isso aqui é o trabalho, né, de observar, pesquisar, etc. Tá bom? Então, vou comentar aqui para vocês como que funciona os conteúdos, o que você precisa trabalhar com o seu filho, com os seus alunos. Então, 3 são as áreas. 3 são as áreas. Lógica, aritmética e geometria. O ensino, né, ele pode muito bem começar ali na fase dos 3, 4 anos de idade. O trabalho com as crianças pode começar muito bem aos 3, 4 anos de idade. Quando a gente vai para a lógica inicial, a lógica dos 3, 4 anos de idade, é a que a gente chama de correspondência, classificação e comparação.
São essas atividades que você vai fazer com seu filho, com seus alunos, a partir dos 3 anos de idade. Se você quiser começar já aos 2, etc., você pode tentar. Vocês vejam, todas essas sugestões de idade, todas elas são médias. São médias. De tal forma que, por exemplo, eu vou dar um dado para vocês, tá? Espera-se que crianças de 4 anos, entre os 4 e 5, que elas associem os números às quantidades. Né? Então que ela conte em ordem, ela conte 1, 2, 3, 4, 5 até 10 em ordem, sabendo que, por exemplo, o 3 vem depois do 2 e vem antes do 4, associando as quantidades, tá? E que ela aprenda isso entre os 4 e 5 anos. Só que veja, é uma curva de Gauss. É uma curva de Gauss. A gente não pode definir e taxar as crianças. Então, existe uma ordem no conteúdo, só que essa ordem, quando a gente fala de ensino individual, quando a gente está preocupado com nossos alunos, deve haver, sim, alguma adaptação. Isso é evidente, tá bom? Então, o que acontece? Por exemplo, eu falei que isso a criança aprende entre 4 e 5 anos. Se seu filho tem 3 anos e sabe isso, seu filho está fora da curva. Ele é um menino adiantado, é um menino prodígio, tá bom? Isso é um mérito seu, é um mérito de vocês. É um mérito, né, do seu filho. Então, de parabéns, tá bom? Mas assim, são parâmetros que são importantes a gente ter, porque nós carecemos dos bons parâmetros. Nós carecemos, né? O que eu ensino, como eu ensino, porque a coisa está muito confusa, os currículos eles mudam. Então aqui eu estou dando parâmetros estáveis e bons para vocês, tá? Então trabalho da lógica, a partir dos 3 anos. Classificação, correspondência e comparação. Vamos dar exemplos, tá? Eu até anotei alguns exemplos, pelo menos eu vou tentar dar 3 exemplos de atividades para cada uma dessas áreas, tá? Então, quando a gente fala de correspondência é a criança começar a perceber e a identificar aquilo que é igual. O que é igual dentro de um conjunto, dentro de um universo, dentro de algo que ele vê. Vamos mudar. Método professor Sérgio, é isso aí. Então é o seguinte. 3 exemplos de atividade para a criança perceber e distinguir o que é igual. Por exemplo, você pode fazer isso, gente, tanto com colunas no papel, que é como os meus livros trazem, eu tenho várias atividades sobre isso, tenho no meu drive, tenho meus livros, mas também você pode fazer isso na realidade, aí no chão da sua casa, no quarto, com brinquedos, com talheres, enfim, você pode fazer aí, tá? Então, o primeiro exercício é muito simples. Dado 2 colunas de objetos, ligar o que é igual com o que é igual. Então, ela vai ligar uma flor com uma flor, ela vai ligar um carro com um carro. Esse é o exercício 0, o exercício número 1, tá bom? Os tópicos da lógica, eu vou repetir a pedido, tá? A partir de 3 anos, correspondência, classificação e comparação. Um outro tipo de exercício é você ligar os iguais, só que dessa vez apelando às propriedades do objeto, de variações de cor, tamanho e posição. Então, um exemplo, tá? Você pode pedir para a criança ligar objetos em 2 colunas distintas, sejam, por exemplo, o mesmo objeto. Então você tem um carrinho, 4, 5 carrinhos, o mesmo carrinho numa coluna e na outra coluna, lógica, tá? E só que um carrinho é azul, um carrinho é vermelho, um carrinho é verde, e na outra coluna você tem esses carrinhos embaralhados, misturados, e a criança tem que fazer a devida correspondência. Depois você pode avançar para objetos distintos e pedir para a criança juntar, unir justamente aqueles que têm a mesma cor, tá? Também isso se aplica, tá? A alternância de tamanho e de função. Então, por exemplo, você pode dar os mesmos objetos com tamanhos diferentes e pedir para a criança identificar os iguais, apesar de suas diferenças de tamanho e de posição. Vocês entendem esse tipo de exercício? O terceiro exercício que eu vou sugerir para você de correspondência é você pedir para a criança unir objetos iguais que tenham a mesma função, tá? Ou que tenham uma função complementar. Então, por exemplo, a criança ela deve associar o garfo com a faca, a bola com o pé. Esse é um exercício clássico de correspondência, tá bom? Já se a correspondência é a criança identificar aquilo que é igual dentro de um determinado universo que se apresenta a ela, a classificação ela é identificar o que é diferente. O que é diferente? Esse é o passo seguinte também aos 3 anos de idade. Então, que tipo de exercício a gente pode trabalhar aqui para a criança perceber o que é diferente? Veja, um exemplo simples. Você coloca para ela um monte de sapatos fechados. Você espalha, só um exemplo, tá bom, gente? Você coloca sapatos fechados. E no meio desses sapatos fechados você pode colocar um par de chinelos. E você pode pedir para a criança identificar
Qual daqueles objetos ali é o intruso? Qual deles ali é diferente? Então são exercícios de intruso. Tá? Exercícios são muito importantes para as crianças pequenas. São muito interessantes, elas gostam muito. Avançando, passando desse, um outro exemplo de exercício para a criança identificar o que é diferente, é você trabalhar com ela contagem dos diferentes dentro de um grupo. Então, por exemplo, esse mesmo exemplo dos sapatos e do chinelo. Você pode pedir para a criança, dado todos aqueles calçados, que ela conte apenas os chinelos. Tá? Então, bem, ela já tem que identificar, se concentrar e contar apenas os chinelos. Um outro exemplo, né, é você misturar brinquedos. Então você abre ali o baú, você espalha carrinhos, bonecas, bolas, etc. E pede para a criança contar apenas os carrinhos, apenas os objetos que são vermelhos, apenas os objetos que são amarelos. Então é identificar o que é diferente, tá bom? Isso é classificação. Vocês vão ver que nos meus livros eu trago vários exercícios assim, e tem no meu Drive também, tá? As crianças adoram esse tipo de exercício. É muito legal trabalhar com elas. O outro caso, né, de lógica a partir de 3 anos de idade é comparação. Então a gente vai trabalhar com a criança exercícios de o que é maior, o que é menor, o que é mais comprido, o que é mais curto, iniciando sempre por 2 objetos, tá bom? É importante que você comece com 2 objetos. Então se você tem, por exemplo, uma coisa interessante mesmo aqui é você trabalhar com formas geométricas. Você pode misturar a lógica aqui com a geometria. Porque você pode, por exemplo, apresentar 2 círculos para ela, de mesma cor, só que de diâmetros diferentes. Da forma que, peraí, isso aqui é maior, isso aqui é menor. E trabalhar assim com ela, você também pode fazer esse tipo de atividade no ensino de oralidade. Então você pode trabalhar oralidade com ela assim, tá bom? Um outro exemplo interessante de comparação inicial é você comparar objetos, grupos, né, para você ver qual deles tem maior quantidade. Então, um exercício simples, né, exercício bastante simples. Você pode pegar 2 pratinhos e no pratinho você derrama mais biscoitos e no outro menos. E aí você pede para a criança intuir, né? E aí, qual tem mais, qual tem menos? Então a criança vai percebendo. Isso é coisa, gente, para criança pequena, tá bom? Criança de 3 anos de idade. Tem pais que trabalham isso também com as crianças a partir de 2 e obtêm bons resultados. Então, você avalia, tá ok? Muito bem, então, 3, 4 anos de idade, a gente vai trabalhar lógica, a gente vai trabalhar aritmética, a gente vai trabalhar geometria. É um ensino inicial, tá bom? Não existem aqui grandes expectativas, nenhum currículo nutre grandes expectativas. Na verdade, as crianças de 3 anos, de 2 anos, que têm uma grande capacidade de cálculo, elas geralmente são prodígios. E então os currículos, né, as recomendações por exemplo, para aritmética, o que é esperado é que a criança ela saiba da existência dos números e da existência das quantidades. Por quê? Porque os números eles estão, por mais que eles sejam entidades abstratas, eles estão presentes em toda a nossa vida. Eles estão assim nas ruas, eles estão nas portas, nos prédios. Eles estão nas roupas, eles estão em todos os lugares. Tem uma frase famosa aqui, que fala bastante, que fala em síntese isso, né? Os números eles acompanham o homem desde o momento que ele nasce até o momento que ele morre. Então, assim, a criança precisa saber que existem os números e que existem as quantidades. Se ela, nessa faixa etária, começar a associar os números às quantidades, é lucro. É lucro. Quer dizer, a criança está adiantada. Tá bom? Então, vocês vejam, no meu livro de 3 anos... Puxa, eu não estou com ele aqui, eu me mudei, eu vim aqui para outro lugar e eu acabei não trazendo o meu livro. Então no meu livro de 3 a 4 anos, eu coloco um trabalho com poemas de números, né? Então assim, a criança vai ser introduzida a 1, ela lê um poeminha, depois ela pinta o 1, quando ela é o 2 ela também lê um poema, ela pinta o 2. Então é uma atividade, muito legal, na verdade isso não necessariamente é método Singapura, né? Mas enfim, é uma atividade que é válida, é uma atividade que é legal para você incorporar. Trabalhar com seu filho, acho que inclusive para quem não tem meu material, na amostra lá, você pode até fazer download, baixar e observar como é, tá? Agora, então assim, essas são todas as exigências. Agora, cabe a nós, né, trabalhando, avaliando e vendo se é o momento de avançar ou não, com base naqueles requisitos pedagógicos que a gente trouxe até agora. Agora, para o ensino de geometria, gente, para o ensino de geometria,
O método que eu gosto, o método que eu praticamente acho interessante, é o método Pierre Van Riel. Acho que o Fernando deve conhecer. Se o Fernando estiver aí, o Fernando é o mestre disso aqui. E o Pierre Van Riel, ele defende que não existe uma idade para você começar. Não existe uma idade para você começar o ensino de geometria, né? O ensino de geometria de Pierre Van Riel ele é dividido em 5 níveis. 5 níveis. Ele avança até um estágio de rigor. O rigor é mais absoluto, mais adequado. O rigor que nenhum currículo hoje está se preocupando. E quando ele fala desse ensino inicial, ele fala que o importante é que a criança aprenda a reconhecer e nomear as formas. É tão somente isso que a gente faz, tá? Só que pra gente fazer isso adequadamente, eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, que é o que eu fiz, tá? Que assim, não existe um currículo, não existe um material, adequado para as crianças disponível. Pelo menos eu não encontrei um material que seja realmente adequado para o ensino de geometria, então eu mandei fazer, tá? Eu preciso até fazer uma live, estou devendo uma live sobre isso no YouTube, um vídeo no YouTube, mas eu quero mostrar aqui para vocês. Olhem só. É uma caixa de formas, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar aqui a tela do celular. Olhem que legal essa caixa de formas. Aqui no caso que eu mandei fazer, ela tem 4 gavetas. E quando você abre as gavetas, ela tem as formas aqui encaixáveis, tá? Então, por exemplo, aqui você tem um quadrado, né, de dimensões 10 por 10. Ele encaixa aqui numa moldura. Você veja, tem um quadrado, ele encaixa nessa moldura. E esse quadrado, tá, de lado 10 por 10, ele avança gradualmente para um retângulo, mediante a variação de uma única qualidade. Tá? Então a gente não mistura as qualidades. Vejam só que legal. E ele também tem um pegador aqui, tá? Para facilitar o manuseio. Então esse daqui é o trabalho dos quadrados, né? Esse daqui é o trabalho dos triângulos. Deixa eu mostrar, esse aqui é o trabalho dos círculos. Olha que legal. Isso aqui é muito legal. Recomendo aí para vocês, se vocês conseguirem. Isso aqui é muito legal. E o que é o primeiro trabalho das crianças, então? O primeiro trabalho das crianças é manusear e, de certa forma, conhecer o material, explorá-lo e encaixá-lo, né? Então, assim, acertar o encaixe, né? Então, esse tipo de atividade é bastante interessante. Você pode fazer isso, as crianças vão gostar, tá? Aí, o Fernando tá aí. Enfim, essa caixa ela serve para muitas coisas, gente. Por quê? Porque o primeiro trabalho da geometria é esse, né? Esse contato com as formas. É o contato com as formas sem o desejo de descrever as suas propriedades, tá? Então a gente não vai descrever propriedades para a criança. A gente apenas vai apresentar as formas e elas vão manipular essas formas. Qual que é o segundo estágio? O segundo estágio, olha que legal. Essa forma tem um pegador. Então o segundo estágio é a criança trabalhar junto da atividade motora a geometria. Então ela vai segurar essa forma e ela vai desenhar a forma. Vai desenhar a forma do círculo, do quadrado, e assim ela vai aprendendo. O que seja realmente a sua forma. Ela vai aprendendo, tá? E com isso a gente une a geometria, o trabalho das atividades motoras. Muito bem. Avançando então a partir de 4 anos de idade. Isso é um bom... Aqui dei vários exemplos de atividades para você trabalhar com as crianças aí de 3 anos. Caso você deseje tentar de 4, vamos lá, vamos nessa. Então, a partir de 4 anos de idade, a gente já pode avançar um pouco em todas elas. Então, em lógica, a gente, além daquelas atividades, que elas podem sim ser acrescidas de dificuldade. Por exemplo, o trabalho de intruso. Gente, o trabalho de intruso dá para você complicar a ponto que eu apresento um exercício aqui para vocês que a gente fica, assim, minutos pensando, a gente fica em dúvida ainda. Então, esses exercícios, eu coloquei ali, uma forma simples, né? É um trabalho inicial, é um trabalho de despertar interesse da criança, mas eles podem sim ter a sua dificuldade acrescida, e o currículo faz isso, né? Na verdade, nós devemos fazer isso. Aos 4 anos de idade, a gente, em lógica, a gente já pode começar a trabalhar também ordenação e padrões.
Então, ordenação é a gente fazer o que a gente fez com a comparação, só que não é mais a comparação de dois objetos. Na verdade, é a comparação de vários objetos. Então, assim, dados vários palitos de vários comprimentos distintos, ordene-os do mais comprido para o menos comprido, para o mais curto. Deixa eu até ver aqui as sugestões que eu coloquei para não esquecer de nenhuma. Então você pode apresentar para crianças, olha que exercício interessante, gente, para você desenvolver a capacidade da criança de análise, de percepção, de acuidade visual. É você dar para a criança uma série de lápis distintos e você pedir para ela ordenar do mais escuro para o mais claro. Você também pode fazer algumas atividades como eu fiz no meu livro de 4 anos de idade, que é você estabelecer uma ordem dos objetos mais pesados para os mais leves. Então separe algumas coisas para o seu filho e para os seus alunos, né? Deixa ao alcance dele e peça para ele manipulá-los e para ele estabelecer uma ordem do mais pesado para o mais leve. Tá? Agora, quando a gente entra em padronizações, em padrões, vamos avançando aqui para o último ponto da lógica, o objetivo é fazer com que a criança perceba a existência de padrões repetitivos, que estão presentes universalmente nas nossas vidas. Mas é um ensino inicial. Né? Então, assim, por exemplo, um exercício interessante de padrões, que está no meu livro de 4 anos, inclusive, é você fazer o seguinte. Estabeleça uma linha, tá? Estabeleça uma linha e mostre para a criança essa linha, né? Primeiro você pode fazer um trabalho de orientação. Então, por exemplo, peça para ela colocar a mão em cima da folha de papel, né? Peça para ela, de imediato, que ela escute suas ordens com atenção e que ela replique elas sem perguntar, novamente, sem questioná-las. Então, a gente treina tanto a capacidade lógica de trabalho com padrões, quanto a memória, né? E a capacidade de seguir ordens, que é muito importante no trabalho de alfabetização também, né? E pré-alfabetização é um exercício bastante comum. Então, dada uma linha, você pode pedir para a criança iniciar colocando a mão em cima da linha, à direita da linha, à esquerda, em cima, embaixo da mesa. Uma vez que a criança está aquecida, você separa, por exemplo, grãos de milho e grãos de feijão. E aí você pede para ela, né? Você fala para ela, olha, eu vou dar uma ordem apenas uma única vez. Replique essa ordem. Então eu quero que você, em cima da linha, coloque um grão de milho, um grão de feijão, um grão de milho, um grão de feijão. E ela então vai, né, ter todo o trabalho de separar. Então você veja, é uma atividade que já existe alguma coordenação motora. Tá? Ana, eu pedi para fazer esse material. Tá? Eu fiz ele sob encomenda. E eu vou fazer uma live não, desculpa. Eu vou fazer um vídeo abrindo ele, mostrando ele, né? Porque assim, gente, é uma tristeza você ir numa loja de materiais educativos, buscar materiais de matemática, porque assim, as coisas são muito confusas, eles misturam tudo. O objetivo do material pedagógico infantil é isolar as qualidades, existe uma ordem no conteúdo, só que de repente se mistura tudo, entendeu? Põe aí colorido e põe aí os maiores, os mais grossos, etc. Por exemplo, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Blocos lógicos. Quem aí conhece blocos lógicos? Eu não estou com ele aqui, eu tô aqui num lugar adaptado. Mas os blocos lógicos é um manipulativo que você tem formas geométricas, tem as formas geométricas básicas, e você tem formas, por exemplo, você tem o triângulo. Você tem o triângulo maior, o triângulo menor, o triângulo grosso e o triângulo fino. E além disso, os caras pintam de outra cor. Olha que confusão. Esse material, ele não serve para ensinar geometria. Ele não serve, ele está assim absolutamente incapacitado para ensinar geometria. Os blocos lógicos, eles foram inventados pelos Zoltan de Ennius. E o que o Zoltan de Ennius queria quando ele fez os blocos lógicos? Ele queria ensinar lógica proposicional para crianças. Então, assim, é possível você ensinar lógica proposicional para as crianças, linguagem lógica formal, tá? Então, assim, existe... O que é linguagem lógica formal, gente? Assim, existe o E, existe o OU, existe o C, então... Existe o exclusivo, né? Existe toda uma formalidade de trabalho lógico que o Zoltan de Ennius criou os blocos lógicos para fazer isso, para ensinar isso para as crianças, tá? Mas enfim, hoje em dia a gente vê que algumas pessoas usam para ensinar geometria, né? Por isso que eu tive que mandar fazer esse material, tá bom? Gabi, acho que você não consegue fazer
o download o material do Drive, porque nós estamos aqui sendo perseguidos e boicotados por pela Google, pelo Instagram, pelas maiores empresas do mundo. Não, brincadeira, é só um erro do Google que ele dá, tá? Não sei porquê, mas ele dá. Então, assim, as pessoas não conseguem baixar meu material, parece acesso negado, parece que assim, eu fico lá assim, sabe, na frente do computador, assim. Aí tenta a Gabi fazer download e eu aperto acesso negado. Não, a Gabi eu não quero nem saber. Não vai fazer download. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Na verdade, é um erro que dá, não sei porquê. Mas se você, em vez de tentar fazer download de um material específico, você fizer download da pasta inteira, você vai conseguir o download. Tá bom? Então, bem, continuando aqui, depois eu acho que eu vou fazer o seguinte, vamos encerrar aqui, daqui a pouco eu já estou encerrando, aí a gente já faz umas dúvidas aí, tá? A gente pode até conversar um pouco, só que ficou tarde, né? Porque essa live, eu caí, aí depois eu voltei, aí eu caí, depois eu voltei, e aí já tá ficando tarde aqui. Mas enfim, vamos continuar. Então assim, na aritmética, aos 4 anos de idade, é a hora da criança aprender a correspondência dos números com as quantidades. É a hora disso. Então vocês vejam os exercícios no meu Drive, tá? Por exemplo, tem um exercício ali da máquina de bolinhas, que é bem interessante para a criança aprender que, opa, o número aqui, o símbolo, ele corresponde a uma quantidade. Então, se a criança, na fase dos 4 a 5, aprender a contar até 10 de forma estável, obedecendo aos princípios da contagem, olha, o trabalho foi feito. Foi feito com excelência. Então, o que são os princípios da contagem? Por exemplo, ela saber que se ela contou até 8, né, ela contou 1, 2, 3, até 8, ela sabe que existem 8 objetos ali. O último número contado, ele corresponde à quantidade total de objetos dentro daquela amostra, daquele conjunto que ela contou. Isso é um dos princípios de contagem. Ela também sabe, né, que existe uma sequência, uma ordem dos números. Né? Por exemplo, o 2 vem depois do 1. Né? Quando você conta, você tem que começar pelo 1. Então esse é outro princípio de contagem. Isso não é simples, gente. Isso realmente não é simples. Tá? Vocês vejam. O sistema numérico, o nosso sistema numérico, ele é uma coisa assim extremamente complexa, que demorou muito tempo para adquirir essa forma, né? Por exemplo, até o século IX, no período medieval, o único sistema numérico ocidental que existia era o sistema romano. Então, foram assim, acredito que algo em torno de 7 séculos para o sistema indo-arábico, né, de valor posicional ser incorporado. Tá? Então você veja, é um desafio realmente para a gente ensinar o valor posicional para a criança. Então muitas pessoas me perguntam, puxa, meu filho, ele tem 5 anos e ele não consegue contar até 15, sabe? Ele pula do 14 para o 15, desculpa, ele pula do 12 para o 15, ele não entende essa lógica. É complexo mesmo, é complicado mesmo. Então, nessa fase, se a gente conseguir estabilizar a contagem até o 10, já tá muito bom. Tá? O trabalho aqui foi bem feito. As coisas, elas vão realmente ganhar corpo a partir dos 7 anos de idade. Aqui, nós estamos inclinando o intelecto da criança para a busca pelo conhecimento a partir de um ensino adequado. É isso que a gente está fazendo. O trabalho de geometria aqui começa aquilo que eu já sugeri para vocês em outros vídeos, que é o álbum de geometria. É o álbum de geometria, que é quando a criança... Você veja que legal, a criança tem a possibilidade de fazer um quadro, um álbum completo, registrando as formas, né? Desde os 4 anos até os 10 anos de idade. Então ela vai trabalhar, ela vai colocar ali no álbum o quadrado, o círculo, o triângulo, o retângulo, depois ela vai avançar para as outras formas, depois ela volta para ver essas mesmas formas em profundidade. Então, por exemplo, esse mesmo círculo, ela volta para ver, opa, existe um centro, opa, existe um raio, opa, existe uma circunferência. Então, é assim que vai caminhar o ensino de geometria, tá? Com o nosso álbum de geometria, tá? Agora, aritmética. Então, qual que é a ordem do ensino da aritmética? O que você precisa trabalhar aí com seu filho? 4 a 5 anos, a gente estabiliza a contagem. Estabilizamos a contagem. Aos 5, 6 anos, na fase de 5 a 6 anos, é a hora da gente entrar com os números ligados.
Vocês percebam que no meu livro de 5 anos, a prática de maior ênfase ali está nos números ligados, né? Isso, 5 a 6 anos, tá? É o que a gente está falando agora, Paula. Então é a hora, gente, da criança aprender que, por exemplo, o 10 ele pode ser decomposto em 5 mais 5. Isso é números ligados, tá bom? Números ligados é o seguinte: os números são formados por outros números. Então o 2 é mais 1, mas o 2 também é 2 mais 0. O 3 é 2 mais 1 e é 3 mais 0. Existe o 0, né? Opa, o 0 existe. E assim por diante, tá? A máquina de bolinha, legal, né? Isso aí, uma boa atividade para você trabalhar a estabilização da contagem, padrões, etc. Tá tudo lá no meu drive. Bem, uma vez que a gente estabiliza a decomposição numérica dentro dos 5 anos, eu sugiro para vocês que vocês avaliem, né, ali as atividades do drive, peguem ali alguns exemplos e pratiquem isso, inventem isso, né? Minha esposa, ela está sempre inventando. A minha esposa, que a gente em casa ensina latim para as crianças, e esses dias ela estava fazendo uma atividade de números ligados com latim. Eu falei, opa, mas essa daí foi nova, essa daí foi criativa, essa daí eu gostei. Então, né, ela foi trabalhando. Então, escolha a melhor parte. Quando ensinar a caligrafia dos números, você veja, o treino de caligrafia dos números é o treino de coordenação motora. É o treino de coordenação motora. O treino de coordenação motora, ele pode ocorrer de várias formas, desde exercícios de traçado, desde exercícios de pintura, desde exercícios de contorno, desde exercícios de recorte. Tudo isso vai firmando a capacidade motora da criança, tá? A caligrafia dos números, ela vai entrar dentro desse programa de caligrafia. Deu para entender? Deu para entender? Espero que tenha ficado claro, né? A caligrafia numérica, ela está junto dessa atividade de desenvolvimento motor da criança. Mas assim, a gente pode trabalhar a caligrafia numérica a partir dos 3 anos de idade. Só que, claro, né, não aquela coisa repetitiva e exaustiva. Mas como eu fiz no meu livro de 3 anos, né? Você tem um número ali, a criança contorna, a criança pinta, a criança enfeita. E assim a criança vai ficando adaptada aos números. Você veja, a atividade de caligrafia numérica, ela não é uma exigência, ela não é uma necessidade precoce. Por quê? Porque os números, eles têm alguns contornos delicados. Por exemplo, o número 2, né, ele tem aquela volta que ele dá, que, bem, peraí, é um pouco complicado você trabalhar isso ali, né? Então, assim, é mais interessante, por exemplo, que a criança faça atividade de traçado, que a criança faça atividade de contorno, que ela enfeite a forma e que no momento posterior, né, a partir dos 4 anos, que ela já está firmada um pouco no punho, que ela entre, faça alguma prática de caligrafia numérica. Veja o meu material, tem um material no meu drive que é especificamente sobre caligrafia numérica, tá? Além, você veja, a gente inicia a caligrafia dos números quando a criança toma conhecimento da existência dos números, né? Então o primeiro estágio é esse, a gente conta lá uma historinha, conta um poeminha, assim como eu fiz no meu livro de 3 anos. Aquilo ganha algum sentido para a criança. E depois, né, primeiro com os números, com o espaço interno, a criança os preenche, né, como se fosse alguma coisa para preencher, para depois, apenas ali, depois dos 4 anos de idade, a gente reduzir os números àqueles esqueletos, né, com traçados. Eu tenho um livro, eu tenho um caderno, de caligrafia numérica aí, tá? Então, bem, é isso. Aí, a aritmética aos 6 anos, a hora que a gente firmou, né, como eu já disse para vocês, a hora que a gente firmou a contagem, firmamos a decomposição, é hora de entrar com valor posicional, que aí é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Eu digo para vocês que assim, um dos problemas mais graves do ensino de matemática nas escolas é a falta de compreensão das crianças do que seja o sistema posicional, o sistema numérico de valor posicional, né? Ou seja, o número 22. O número 22, nós sabemos que o primeiro 2 do número 22, ele indica que existem ali 2 dezenas. E o segundo número 2 indica que existem 2 unidades. Isso não é fácil de você perceber. Você veja, isso é uma convenção. E se a criança entende isso no ciclo básico, no ciclo infantil, ela está adiantada. Ela está adiantada e o mérito aí é de vocês, tá bom? Então, bem, estamos aqui chegando em 56 minutos de live.
né, mais as outras cortadas. Tentei aqui dar umas diretrizes gerais para vocês, aí o que você faz com seu filho, sugerir algumas atividades. Então, temos aí 4 minutos.